Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Selmo Júnior e hoje vim trazer para vocês os 10 jogos que mais gostei de jogar. Não necessariamente é os 10 favoritos, deixando bem claro que são games que indico para vocês jogarem e irei dizer o porquê. E é lógico que não está em ordem cronológica, beleza? Não tem isso de esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, não. Só vou seguindo os jogos aqui, a qual eu coloquei e vou indicar para vocês, espero que gostem. Antes de começarmos, já deixa o like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se possível, compartilha com seus amigos, é muito importante, galera. Se você não é novo, se inscreve aí, ajuda esse canal a bater 1000 inscritos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Chegamos aqui para o nosso primeiro game. Então vamos lá para Days Gone. Quem não conhece Days Gone, né? Days Gone, pessoal, ele é um jogo eletrônico de ação e aventura e sobrevivência, desenvolvido pela Band Studio e publicado pela Sony. O jogo, pessoal, ele se passa no Oregon pós-apocalíptico. Isso mesmo, 2 anos após o início de uma pandemia, a gente tem um ex fora da lei que se tornou um vagabundo. Jogamos com Deacon Sir John. Descobre que sua esposa, Sarah, ainda poderia estar viva. Bom, aí a gente sai em busca. A gente vai ter que desvendar essa missão. Na verdade é um grande mistério, beleza? A gente tem muita ação nesse game, muita adrenalina, devemos ser estratégicos bastante. Tem armas lendárias. O jogo, na minha opinião, foi bastante injustiçado pela crítica, pelos gameplays que jogaram. Lógico, no começo teve alguns bugs, alguns travamentos e algumas missões principais, mas a produção conseguiu melhorar isso, dar uma tirada sobre essas coisas que estavam acontecendo, sobre esses bugs, sobre esses problemas de missões. Mas o jogo em si ele é bastante top, então não tem nenhum problema, beleza? Vocês vão gostar bastante. Tenho ele aqui no canal. Para mais informações, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só vocês clicar e já vai direto, beleza? E aqui, ó, para vocês verem, estamos aqui com a camisa do Dragon Ball. Se gostaram, deixe nos comentários. E partimos aqui para o nosso próximo game. Chegamos em Uncharted 4. Isso mesmo, galera. Uncharted 4 é um jogo eletrônico de ação e aventura, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. É o 4º título principal da série Uncharted. Ele foi lançado exclusivamente para PlayStation 4 em 10 de maio de 2016. Na história, os jogadores controlam Nathan Drake, um ex-caçador de tesouro que é persuadido a sair da sua aposentadoria pelo aparecimento do seu irmão mais velho, Samuel. E junto com seu antigo parceiro Victor Sullivan, eles procuram por pistas para a localização do tesouro perdido do pirata Henry Avery. Bom, esse jogo eu cheguei a jogar, inclusive tem ele aqui no canal, se você puder acompanhar. Clica aí, vou deixar o link embaixo na descrição. Você clica e já vai direto para os games. Bom, esse jogo, galera, para mim foi muito prazeroso jogar, porque a história do game ele nos prende de uma forma tão maravilhosa. Temos que desvendar muitos mistérios para chegar até o tesouro do Henry. A jogabilidade desse jogo simplesmente é maravilhosa, tendo uma mecânica de alto padrão. Posso afirmar para vocês
Vocês irão amar esse jogo. Irão ficar presos com a narrativa, a paisagem, o jogo perfeito, a jogabilidade, a ação do jogo, a dinâmica do jogo, o modo de tiro do jogo, que é bastante interessante, o modo de escalada, né, que a gente sabe que o Nathan gosta de uma escalada misericórdia. Então realmente eu indico esse jogo para vocês. Vou deixar o link embaixo se você estiver mais interessado. Você corre e joga, que vale muito a pena. Passamos aqui para o nosso próximo game. Qual é? Rufa os tambores. God of War 2018. Isso mesmo, God of War, ou melhor dizendo para muitos que conhecem, Deus da Guerra. É um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony. O jogo foi lançado em 2018 para PlayStation 4 e em janeiro de 2022 para Microsoft Windows, e é o 8º título da série. Também o 8º em ordem cronológica, sendo a sequência dos eventos ocorridos em God of War de 2010. Ao contrário dos jogos anteriores, que eram vagamente baseados na mitologia grega, este título ele é vagamente baseado na mitologia nórdica. Isso mesmo, olha o pulo que a gente dá, pessoal. Tava na história grega e vem o 2018 e nos traz para Noruega, mais especificamente falando no reino de Midgard. A gente entra para esse mundo depois dos acontecidos de 2010, tá? Lá com o 3, God of War 3. Isso mesmo. A gente vem parando em Midgard. Pela primeira vez na série, temos dois protagonistas. Isso mesmo. Protagonistas principais que eu falo são Kratos, o antigo deus da guerra grego, que ele é acompanhado por seu filho Atreus. Mas como assim, filho? Como assim? A filha de Kratos não tinha morrido, mas calma, pessoal. Nesse jogo, ele te conta o que aconteceu com Kratos. Isso mesmo, após a morte da segunda esposa de Kratos e a mãe de Atreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos. Kratos mantém o seu passado conturbado em segredo do Atreus, que não tem consciência de sua natureza divina. Ao longo da jornada, eles encontram monstros e deuses do mundo nórdico. Isso mesmo, a história ela nos leva para um mundo totalmente novo, onde teremos a missão de levar as cinzas da esposa do Kratos. Nessa jornada, pessoal, a gente encontra muitos, mas muito desafio mesmo. O jogo tem uma narrativa lisa, é bastante forte, com conteúdo, digamos, pesado, né? Tem muito sangue, muita briga, tem mistérios para se resolver, tá? Deixando claro também. Veremos um pouco também do que aconteceu com Kratos, o porquê ele foi para em Midgard, porque ele foi para esse reino tão distante. Iremos saber o porquê Kratos ele tem um novo filho, né? Que a gente sabe que ele teve uma filha, infelizmente ele matou, né? A filha e a esposa. Mas falando sobre esse game aqui, sobre a jogabilidade e os mesmos comandos, com novos atributos, é claro. Temos uma novidade que é o machado ao invés das lâminas mortais. É um jogo que indico bastante para quem ama as histórias do mundo antigo. E cá estamos para o nosso próximo game, Call of Duty Modern Warfare. É um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. Em 2019, durante uma missão secreta para recuperar de uma carga de gás químico em direção da Uzbequistão, o oficial da CIA, Alex, é interceptado por forças hostis desconhecidas que eliminam os marines que acompanhavam Alex.
Bom, Preciso de sua ajuda. eles fogem com gás. A ajudante de Alex, chefe de estação Kate, Nos ajude. requisita a assistência do capitão da SAS, John Bryce. Quem conhece sabe, né? O homem é uma lenda. Para recuperar os químicos e desescalar a situação com a Rússia. Bom, o jogo nos traz uma história bastante emocionante. Temos a missão e devemos cumpri-la de um jeito ou de outro, com muito cuidado para não se corromper. Afinal, esse game é surpreendente e para quem ama jogos de guerra e ação, tiro, vale muito a pena jogar. Um game que demonstra toda a sua força. É um dos melhores games que já tive o prazer de jogar. Pode... Ah, esqueci. O link desse game vou deixar na descrição. Também temos ele aí gravado no canal para você quiser acompanhar, dar uma olhada, pegar algumas dicas. Tem esse Call of Duty Modern Warfare no canal, beleza? Passamos aqui para a nossa próxima lista. Aí vocês perguntam qual será? Bom, em nosso quinto lugar está Star Wars Jedi Fallen Order. Realmente é um dos games que me encantou, pessoal. Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo eletrônico de ação e aventura, desenvolvida pela Raspan International e publicada pela Electronic Arts. O jogo é ambientado no universo Star Wars, 5 anos após o episódio 3, A Vingança dos Sith, que conta a história de Cal Kestis, um jovem padawan que está sendo perseguido pelo Império Galáctico, enquanto tenta completar o seu treinamento e restaurar a Ordem Jedi. Bom, a gente vai ter que lutar muito, aprender novas habilidades, enfrentar grandes inimigos e desvendar mistérios. Aí você me pergunta, vale a pena? Vale, pessoal. É um jogo que mexe muito pela narrativa. Eu particularmente gostei bastante do jogo e trouxe ele até aqui para o canal. Indico muito para vocês jogar o anterior para saber o que aconteceu nesse jogo e por que estamos com outro personagem. Vale a pena lembrar que eu vou deixar o link desse jogo na descrição do vídeo, beleza? E antes de ir para o outro, já peço mais uma vez o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui no canal terça, sexta e domingo, beleza? Então é muito importante você ajudar e fortalecer esse canal, que é muito importante para a gente continuar e dar seguimento ao canal, para a gente saber o que vocês gostam, o que a gente entende. Eu sempre estou respondendo os comentários, estou olhando o que vocês falam lá no meu Instagram. Se você quiser me acompanhar, vou deixar aí meu Instagram, beleza? Passando aqui. Aí vocês vão lá porque eu sempre trago novidades lá no Instagram antes de vir para o YouTube. Vamos para o próximo. Chegando aqui na sexta posição, temos Assassin's Creed Origins. Realmente é um jogo eletrônico de ação e aventura produzido pela grande Ubisoft. É o 10º título principal da série de Assassin's Creed Origins. A história decorre ao reino Ptolomaico no Antigo Egito e fala do nosso personagem Bayek, um Medjay que trabalha para proteger o seu povo de ameaças, e sua esposa Aya. Bom, o enredo ele serve como início para a série, mostrando as origens da luta entre os assassinos que desejam a paz através dos livros, arbítrio e implementário, eles que têm o mesmo objetivo, mas através da ordem e dominação, similar aos antecessores. Origins é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem livremente explorar o Egito. Isso mesmo, pessoal, a gente pode explorar o Egito, tem várias coisas novas pra gente lá. A sua sequência, Assassin's Creed Odyssey, foi lançado em outubro de 2018. É um jogo que realmente traz uma jogabilidade maravilhosa.
Muitos não gostam da jogabilidade ou muitos não gostam da história, pois os mesmos dizem que é muito parecido uns com os outros. Bom, já eu não acho tanto assim, apesar de que temos coisas parecidas, lógico, mas não que chegue a estragar o jogo, algo que seja ser banal, assim, que você, nossa, já joguei esse jogo, parece que eu tô jogando o mesmo jogo, sendo que com outro título. Não, pessoal, não é bem assim, tá beleza? Esse jogo realmente é maravilhoso. Tem de várias coisas para se fazer nele, várias missões principais, missões secundárias, tem mistérios que devemos desvendar. Realmente, esse jogo ele trouxe uma nova dinâmica, trouxe uma nova visão, uma nova história. Mas para mim, em particular, é um jogo bastante dinâmico, tá? Bastante atrativos, como eu disse, com missão bem planejada, atrativas, trazendo a gente realmente para dentro do game. Você fica dentro do game e a gente sabe que a Ubisoft, eles são mestres em trazer histórias grandes e de muito impacto, além de aprender bastante sobre a história do Grande Egito Antigo. Deixar o link desse game, também a gente trouxe série aqui no canal. Vou deixar na descrição, você pode estar pegando mais informações que lá. Tem várias dicas também de como passar de alguns mestres, tem dicas de como passar de algumas missões, então é bastante legal você conferir, beleza? Partimos aqui para a nossa 7ª colocação. Vamos aqui de Spider-Man Miles Morales. Bom, Spider-Man Miles Morales, ele é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony para PlayStation 4 e PlayStation 5. Bom, é baseado nos personagens, mitologia e adaptação em outras mídias dos personagens de histórias em quadrinhos. Miles Morales é Homem-Aranha da Marvel Comics. É um jogo bastante amigável para se jogar, com muita adrenalina, poucas horas de gameplay, porque se a gente for pegar só missões principais aí, a gente acaba umas 6, 7 horas jogadas, mais ou menos é isso. Tirando as missões secundárias, é lógico, né? Mas vale muito a pena, porque o jogo tem uma boa narrativa, chamativa, você realmente se apega com personagens, você realmente vive aquilo, sabe? Então é bastante top o jogo do Miles, porque vemos o Miles, ele assumiu o papel do Homem-Aranha principal, sabe? Tipo, quando o Peter ele vai ter que sair de férias para ajudar sua namorada em outro país, então a gente tem essa missão de ficar no comando, entre aspas, para trazer a paz e a tranquilidade para nossa cidade. E o que vai dizer se vamos trazer são nossas ações, como vamos conduzir a gameplay, tá bom? Então é outro jogo que eu trouxe aqui pro canal também, só trago coisa top, pô, esqueça tudo. Vou deixar o link na descrição, você corre lá. Tem outras dicas lá também. Tem algumas malícias para passar de chefes e é isso. Bora para o próximo. E rufem os tambores. E o próximo é nada crônico de ação e aventura, como eu disse, com temática no faroeste. Arthur Morgan é um dos melhores personagens do game, na minha humilde opinião. Chegamos aqui em The Last of Us. Bom, The Last of Us, cidades abandonadas, retomadas pela natureza, uma população dizimada por uma praga moderna. Os sobreviventes matam uns aos outros por comidas, armas e qualquer outra coisa em que puderem bater as mãos. A gente conhece o nosso personagem chamado Joel, um sobrevivente brutal, e Ellie, uma adolescente corajosa e madura, apesar da pouca idade. Devem unir forças para saírem vivo das suas jornadas pelos Estados Unidos
Esse, pessoal, é um dos jogos mais magníficos de sobrevivência que eu já joguei, beleza? Tem uma história perfeita entre um pai que perdeu sua filha e se culpa até hoje pelo que aconteceu naquele tempo. E temos uma garota muito rebelde, onde muitos querem colocar a mão para tirar uma vacina que pode ajudar na cura dessa doença. Os dois criam um grande laço e um vínculo como se fosse pai e filha. Indico muito esse game para vocês, afinal temos série dele aqui também, tá acontecendo. Dei uma parada, mas vou voltar com os próximos capítulos, vou deixar o link na descrição, beleza? E vamos ao último. Os tambores. The Witcher 3. Nossa, falei agora como fosse Gugu, hein? The Witcher 3. Enfim, The Witcher 3 é um jogo eletrônico de RPG de ação em um mundo aberto, desenvolvido pela CD Projekt Red Windows, sendo o terceiro título da série de jogos The Witcher. Ele sucede The Witcher de 2017, beleza? E The Witcher 2, Assassins of Kings de 2011, que foram baseados na série de livros da fantasia Wiedźmin, do escritor polonês Andrzej Sapkowski. Eu acho que é assim que fala, né? Polonês não é muito forte. Enfim, ambientado em um gigantesco cenário medieval que dá liberdade total ao jogador. O game que possui uma jogabilidade não linear e um jogador através de uma perspectiva de terceira pessoa, beleza? Nosso personagem é o lendário bruxo Geralt de Rivia como protagonista, o qual a gente inicia uma longa jornada pelos reinos do norte, enquanto a Horde Plantanária enfrenta uma grande mudança, com o mistério e macabro exército de cavaleiros vermelhos, conhecidos como a Caçalda Selvagem, deixando somente sangue e ruínas por onde passam. Bom, a gente tem de enfrentar diversos perigos usando nossa espada e magia, aprimorando ambos. Temos várias armaduras lendárias que podemos pegar, várias missões secundárias também maravilhosas, mistérios abrangentes nesse jogo que realmente vale muito a pena você conferir. E no mundo em crise, à medida que interage com os outros personagens e completamos nossas missões para o progresso da nossa história. Podemos viajar a pé, podemos viajar de barco ou montado em nosso cavalo carpeado. E é isso aí, galera, chegamos a mais um vídeo. Obrigado a vocês aí que vieram curtir o vídeo. Então peço a vocês que deixem o like, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vídeos aqui sai terça, sexta, sábado aqui no canal, beleza? Muito obrigado, conto com vocês. Até a próxima, galera. Falou, é nóis.